Apocalipse capítulo 5, leremos todo esse capítulo nessa leitura inicial. Diz assim a palavra do Senhor: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam: Àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Vamos orar. Pai amado e bendito, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Só de ler esse texto tão maravilhoso da tua palavra, a nossa alma já se enche de alegria e também de temor, Senhor, pois somos privilegiados de fazer parte desse grande coro celeste, de milhares e milhares e milhões de anjos, de toda a criação, de todo o teu povo, adorando ao Cordeiro e ao que está assentado no trono. Como lemos aqui, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo privilégio que temos de estar reunidos aqui essa manhã, pelo privilégio de poder transmitir para irmãos tão preciosos que ainda não estão podendo retornar nesse momento e estão no seu lar nos acompanhando. Fala aos nossos corações, ser engrandecido e exaltado em todas as coisas, Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão aqui, podem sentar. Capítulo 5 de Apocalipse, como eu disse semana passada, está muito relacionado ao capítulo 4. E na verdade com o capítulo 6 também, quando o Cordeiro, que é Jesus Cristo, começa a abrir os selos. Mas vou falar especialmente em relação ao capítulo 4, que é o capítulo anterior. Você até sugiro, se quiser ouvir novamente a mensagem, está lá no YouTube, que mostra João sendo levado aos céus. João lembra que, como falamos anteriormente sobre as 7 igrejas, João teve uma visão, ele estava na ilha de Patmos, viu Jesus andando entre os 7 candelabros, entre as 7 igrejas, mostrando que Jesus se faz presente na sua igreja, mostrando que Jesus está ali presente no meio da igreja. E agora no capítulo 4, ele é levado aos céus e colocado na sala do trono, colocado em meio à adoração
de todo o povo de Deus. E o capítulo 5 é uma continuação com alguns elementos muito importantes. Mas antes de entrar no texto, eu queria compartilhar algo que eu pensava essa semana. E talvez alguns irmãos compartilhem de sentimentos semelhantes comigo. Alguns sabem que a minha formação é toda na área de engenharia. Eu trabalhei 22 anos na área de engenharia. Não sou formado em engenharia, sou técnico em edificações, mas trabalhei como projetista de estruturas industriais por mais de 20 anos. E no ano de 2015, na verdade a gente começou a ter uma crise no país no ano de 2013. Mas no ano de 2015 a coisa ficou muito complicada. E a engenharia, ela é muito sensível. Qualquer coisa de crise assim, a engenharia logo sente. E aí começamos em 2015, a empresa na qual eu trabalhava, uma grande empresa da área de projetos de engenharia, começou a demitir muita gente. Começou muita gente ser mandada embora durante todo o ano de 2015, todo o ano de 2016. A gente ficava contando o prazo dos projetos para saber se a gente ia ficar empregado por mais um tempo. Quantos meses tem de projeto? Então esse tempo a gente está com o emprego talvez garantido. E ficamos nessa luta 2015 quase todo. Eu lembro a partir de abril, especialmente. 2016 o ano todo. Quando chegou em 2017, no ano do nascimento do meu querido Daniel, ele nasceu em janeiro. Em março a empresa fechou o escritório do Rio de Janeiro, mantendo somente o escritório de São Paulo. E aí um grupo grande foi mandado embora. E Deus me preservou ali de forma extraordinária. Eu passei a trabalhar em casa, porque eu queria estar próximo. O Daniel tinha 3 meses, eu não queria ficar longe do meu filho, da minha esposa, naquele momento especial. E aí Deus me agraciou de eu ir trabalhar em casa. E fiquei trabalhando em casa ainda 1 ano e 2 meses, um milagre, irmão. Chegaram a me propor a ir para São Paulo, mas eu preferi não ir porque eu não queria ficar longe da minha família. Eu prefiro ter uma renda menor. Isso de fato aconteceu, bem menor, e as coisas apertarem, mas eu não abro mão de estar junto da minha esposa e do meu filho pequeno. E Deus tem me abençoado muito, nada tem nos faltado. Não me arrependo um milímetro dessa decisão. E ficamos ali, ainda fiquei até meados de 2018. Mas nós nos falamos muito. Todo mundo aqui que trabalha em alguma área sabe que a gente tem muito contato com profissionais. Eu converso assim, a gente tem algum contato, bem menos hoje, mas com colegas da área ainda. E a engenharia está sofrendo muito. E essa semana eu pensava assim, meu Deus, a gente já está em 2020, né? Então são 5 anos de crise, pelo menos na nossa área, de dificuldades. E esse ano é um ano assim, né, atípico. É o ano que parece que não começou. Não sei se vocês estão com essa sensação. O pessoal às vezes fala que o ano começa depois do carnaval. Parece que a gente ainda não começou o ano. Não sei se vocês estão com essa impressão. E é um ano muito atípico, mas hoje é dia 19, não é isso? 19 de julho. A gente está quase em agosto. Essa semana é aniversário do pastor Leandro. Eu sei que a gente faz aniversário, ele faz aniversário exatamente 1 mês antes de mim. Aí ele fica com a mesma idade que eu, e quando passa 1 mês eu passo ele de novo. E aí, já estamos quase em agosto. E eu pensava essa semana, meu Deus, quando uma crise se prolonga, isso às vezes te angustia mais, porque quando você passa por um problema por algum tempo, você suporta, mas quando o tempo vai esticando, como diz lá em Provérbios, a esperança que se adia adoece o coração. Eu falava, meu Deus, quantas crises, quantas lutas a gente estava vendo. Me preparando para essa mensagem, eu estava ouvindo uma pregação de um pastor numa conferência que aconteceu em 2012. E ele falava, a igreja tem passado muitos desafios, muitas lutas. Aí agora, 8 anos depois, eu olho para trás e falei, não tinha ideia do que viria pela frente. Mas Deus tem nos sustentado. Mas por que eu estou falando dessas crises? Porque por mais que as nossas crises no nosso país, talvez na sua vida, talvez até mesmo no seu casamento, na sua vida profissional, nas suas finanças, dure algum tempo. Estou falando de uma crise que já está durando aí 5 a 7 anos e não tem perspectiva de reversão muito breve. Queremos que isso vai se reverter, mas ainda vai levar um tempinho. Eu converso com amigos da área de engenharia. Isso angustia o coração. Só que, irmãos, o capítulo 5 fala de uma crise muito maior. Porque é uma crise que não duraria 5 anos. É uma crise que não afetou o Brasil, o Rio de Janeiro, ou o setor da engenharia e não outros. Não é uma crise que afetou uma geração, mas é uma questão que é colocada aqui de dimensões cósmicas e que atravessa todas as épocas, que atravessa todas as gerações, que atravessa todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Por mais que essa pandemia tenha um efeito assim devastador e a gente veja tanta coisa acontecendo em nosso país e em outros países, o que nós vamos ver aqui nessa manhã tem um efeito infinitamente maior. Porque essa pandemia uma hora vai passar, possivelmente vão descobrir um medicamento, alguma coisa para controlar esse novo coronavírus, e as coisas vão sendo tocadas, e a vida vai seguindo, a nossa vida está voltando ao eixo devagarzinho, estamos voltando com as atividades da igreja devagar, aos poucos estamos retornando, mas as coisas estão voltando à regularidade, e a gente crê que daqui a algum tempo isso vai passar.
Mas a crise que talvez se estabelecesse aqui seria uma crise cósmica de dimensões imensuráveis. E o que é isso? Vamos voltar lá para o texto, que hoje eu quero mostrar nesse capítulo maravilhoso da Palavra de Deus. Vou fazer aqui, dividir em 3 partes. Falar sobre o livro, o leão e cordeiro e o louvor celestial. O livro, o leão e o cordeiro e o louvor celestial. Diz assim o versículo 1: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Se você lembra da mensagem de domingo passado pela manhã, nós falamos sobre o capítulo 4, em que João tem a visão de Deus do seu trono. E ele não tem nem como descrever, ele fala, aparecia com isso, e alguns elementos do Antigo Testamento, como o arco-íris, a aliança de Deus com Noé, aparecem ali. E o capítulo 4 mostra a majestade de Deus em seu trono. E agora esse que está no trono tem na sua mão direita, na mão da ação, na mão em que age, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. O livro, irmãos, não era parecido com essa minha agenda aqui, ou com a Bíblia que você tem em mãos. Naquela época não existiam livros assim, eram rolos, pergaminhos, ou, em forma de rolo, ou um papiro, mas em forma de rolo, e eventualmente eles escreviam do lado de dentro e do lado de fora. Os estudiosos dizem que do lado de fora era mais difícil por causa da trança do tecido, era normalmente escrito do lado de dentro, mas às vezes escreviam do lado de fora. Então era uma visão que para a gente é muito estranha, mas para João fazia mais sentido. Em alguns contratos, alguns documentos de testemunhos, eles escreviam no rolo por dentro e por fora. E também faziam selos. Então essa imagem tem a ver com o que João vivia naquela época. Mas o que Deus está fazendo ali, segurando na mão a um livro que está todo escrito, o que isso representa para nós? Como tem dito, o livro de Apocalipse é um livro repleto de símbolos, e esses símbolos são sinais que apontam para alguma coisa. Esse livro estava todo escrito, isso quer dizer o quê? Que nada pode ser acrescentado, que o livro está completo. E esse livro, como diz o reverendo Hernando Dias Lopes, é o livro da história da humanidade. Não é um livro de história. Tem um historiador que fez uma série de livros, e ele foi fazendo por eras, a era das revoluções, a era dos extremos, a era disso, a era daquilo. Vou falar o nome dele não, porque ele é marxista e é meio complicado, então, se você quiser, depois a gente conversa. Mas ele dividiu a história em eras. E ele tem os seus livros de história. Mas, aqui não é um livro de história relatando fatos que aconteceram no passado sob a ótica de um historiador, porque todo livro de história traz a visão daquele que escreve. Mas aqui é o livro da história da humanidade que está na mão direita daquele que está sentado no trono. O livro com todos os decretos de Deus, selado com 7 selos. E aí no capítulo 2, meio aquela cena maravilhosa do louvor celestial, vem um anjo poderoso. Eu imagino, em meio àquilo tudo que João está vendo, como devia ser o aspecto desse anjo poderoso. Porque tudo ali era poderoso, tudo ali era maravilhoso, era gigantesco, era fora do que a gente pode imaginar. E ele fala que aquele anjo era poderoso. E esse anjo poderoso proclama em alta voz: quem é digno de romper os selos, esses 7 selos, e de abrir o livro? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão é esse livro. Que livro é esse? Versículo 3 fala: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Irmãos, a gente não sabe exatamente o que João estava entendendo até ali. João estava tendo uma visão, mas possivelmente ele entendeu que Deus tinha decretos, tinha coisas estabelecidas que precisavam cumprir, mas alguém precisava pegar aquele livro, romper aqueles 7 selos para que os decretos de Deus acontecessem. Mas não tinha ninguém. Ninguém era digno. E aqui a gente vê algo muito interessante, irmãos, que parece um pouco fora da nossa realidade, mas é muito próximo a nós. Como eu já falei com os irmãos, perdoe citar mais uma referência pessoal, mas eu fui ateu, né? A minha família era toda envolvida com espiritismo, e no início da minha adolescência me revoltei muito com religião, por ver meus pais muito dedicados à religião e com uma vida que eu considerava muito infeliz. Hoje eu entendo assim também. E eu me revoltei com religião, virei metalheiro, comecei a tocar heavy metal, comecei a tocar assim, André. E você também, né? Tem uma história, não? Mas Marquinhos teve uma passagem lá, né? Marquinhos teve. E Paulinho também, né? Diácono José Paulo.
E aí eu tinha muita revolta no meu coração, e o heavy metal tem muito essa coisa da revolta, né? Eu lembro que tinha uma música de uma banda de heavy metal que falava: veja sua mãe posta a morrer, trabalhando até morrer, um negócio assim, veja sua mãe morrendo. E eu lembro que eu adolescente ficava revoltado porque minha mãe trabalhava muito, eu via aquilo ali, meu Deus. Aí eu batia na cama, fazia minhas coisas, aquela coisa de revolta de adolescente. Isso me levou ao ateísmo, eu passei a não acreditar em Deus. Eu lembro até conversando com meu pai, que o meu pai ele falava assim: não, você não é ateu, você é agnóstico. Porque o agnóstico é aquele que não crê, mas não duvida. O ateu é aquele que não crê que existe Deus. Aí eu pensava: não, eu sou ateu mesmo, não acredito que Deus existe. Eu acredito que quando a gente morrer tudo vai acabar, não existe nada. Irmãos, eu preciso testemunhar isso para vocês. Viver assim é muito ingrato, irmãos. Que vida miserável que o ateísmo nos propõe. Você não tem esperança, você viver sem propósito. E hoje em dia muitos vivem assim. O Hernando Dias Lopes, o reverendo Hernando Dias Lopes, ele fala do existencialismo ateu, que ensina que a história não tem propósito, que você vai vivendo um dia de cada vez, depois você vai morrer, e o seu corpo vai degenerar no caixão, você vai voltar ao pó, já é a palavra de Deus que nos diz, você vai voltar a ser pó, você vai acabar, e não existe, não tem sentido, não tem propósito, e isso tem trazido muitos danos na mente, no coração e na vida, especialmente dos nossos jovens. Porque o jovem pensa: se a minha vida não tem propósito, se a história não tem um sentido, se a história não tem um telos, um propósito, uma indicação de sentido, eu vou viver de qualquer jeito, porque nada tem sentido mesmo. A diferença é que eu vou morrer mais tarde ou mais cedo, a diferença é que eu vou me divertir, fazer o que eu quero, ou o que eu não vou fazer, mas nada tem sentido. E isso traz muita angústia aos corações. Então, hoje em dia, muitas pessoas não creem que há um norte na história. Nos dias de João, os gregos criam que a história era cíclica, que as coisas se repetiam, que a história ia até um ponto e depois repetia tudo de novo. Mas o que a gente vê aqui no livro é que isso não é verdade. Deus tem a história em suas mãos. Deus tem a história da humanidade em sua mão direita. Ele tem todo o poder. Ele é que rege a humanidade. Ele é que rege a história. Isso estava nas suas mãos. Mas aquele livro dos decretos de Deus estava selado e não havia ninguém digno para que rompesse aqueles selos. Uma observação aqui, até conversava com o irmão Paulo no final do culto passado, que é falando de escatologia, não tem como em alguns momentos a gente ficar um pouco escola dominical, né? Então agora é um momento breve de escola dominical. O reverendo Leandro Lima, um pastor presbiteriano, ele entende que esses decretos de Deus, eles correspondem às ações de Deus da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Cristo. Como eu falei semana passada, a gente precisa ter humildade ao tratar com o Apocalipse, irmãos, porque existem entendimentos diferentes. É muito comum hoje em dia a visão dispensacionalista, que entende que a partir do capítulo 4, alguns, outros a partir do capítulo 6, se refere somente, é o futurista que eu falei semana passada, refere-se somente ao fim dos tempos, à tribulação. Eu particularmente não coaduno dessa ideia, mas respeito aqueles que pensam assim. Grandes pastores como o pastor John MacArthur, que é um grande comentarista da Bíblia dos nossos dias, é dispensacionalista. A gente precisa ter respeito pela opinião dos outros, mas eu particularmente me identifico mais com a opinião, por exemplo, desse reverendo Leandro Lima, que ele entende que aqui os decretos de Deus vão desde a vinda de Jesus, desde o momento que ele morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, e aí quando ele sobe aos céus, ele chega diante de Deus, e Deus está ali diante do Cordeiro que foi morto, até o juízo final, quando Jesus voltará para devolver o reino nas mãos do seu Pai. Então esse livro dos decretos de Deus estava fechado. E João chora muito, irmãos. João chora muito porque ele tem a impressão que não tem solução. E aí eu volto ao que eu tinha falado no início. É uma crise que não é uma crise da engenharia, não é uma crise financeira, uma crise econômica, uma crise nacional, uma crise de qualquer ordem que nós conheçamos, uma epidemia, uma pandemia. São crises que, por mais dolorosas, mais difíceis que sejam, têm um prazo de validade, uma hora acaba. Aqui parecia que nada tinha jeito. Mas vem o versículo 5, irmãos, que diz assim: então um dos anciãos disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Por isso que eu acho que essa visão é interessante, que Jesus vence na cruz, ele é morto, ele ressuscita, ele sobe aos céus, e agora ele adentra os céus e está lá e toma com poder e autoridade, não toma assim de arranca da mão de Deus, mas ele tem autoridade para governar a história.
Aqui nesse versículo fala que ele é o leão da tribo de Judá. Vá comigo lá em Gênesis 49. Estamos no último livro da Bíblia, vá para o primeiro. Gênesis 49, versículo 8. Diz assim, Gênesis 49, 8, só para contextualizar, Jacó está abençoando os seus filhos, e ele proclama uma bênção para cada um de seus filhos, e aqui ele fala a Judá. Gênesis 49, 8. Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é o que está escrito aí? Um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Essa pergunta é interessante, né? Quem tem coragem de acordar um leão? Quem tem coragem de se insurgir contra o leão da tribo de Judá? Versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que ele venha a quem ele pertence, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Jesus é o leão da tribo de Judá, que já está profetizado lá por Jacó em Gênesis. E aí, como eu tenho dito frequentemente, perdoe-me ser insistente com isso, mas a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. O livro de Apocalipse não é algo desligado do restante da Bíblia. O livro de Apocalipse não é um apêndice à Bíblia. O livro de Apocalipse não é um complemento à Bíblia, mas ele está organicamente ligado a tudo que Deus fez desde o Gênesis. A história é uma só, é uma aliança distribuída de diferentes formas, mas Deus é um só e o seu povo é um só, e Apocalipse está organicamente ligado a tudo que vem antes. Mas fala também que ele é a raiz de Davi. Vá comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo está citando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, Isaías capítulo 11, e diz assim, Romanos 15, 12. E Isaías também diz, brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios, estes porão nele a sua esperança. Então Jesus, ele é o leão da tribo de Judá, profetizado lá no Gênesis, ele é a raiz de Davi, ou seja, ele é aquele que vem do trono de Davi. É curioso que no dia de João já não havia rei de Judá, não havia nenhum rei de Davi no trono, mas a raiz ficou lá, a raiz ficou firme porque viria o rei, o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Jesus é aquele que foi profetizado lá no Gênesis, desde Gênesis 3,15, que fala que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e ele é o leão da tribo de Judá, ele é o descendente de Judá, o descendente da mulher, ele é o filho de Abraão, ele é aquele que é a raiz de Davi. E aí, voltando lá para Apocalipse 5, diz que ele venceu. E como ele venceu, irmão? Ele venceu morrendo naquela cruz por mim e por você. Ele morreu, ele venceu derramando o seu sangue precioso, todo o seu sangue, sem ter nenhum pecado, porque ele é o Cordeiro perfeito, Cordeiro sem mácula. Então falamos primeiro desse rolo, desse livro, e agora seguimos falando do leão e cordeiro, porque Apocalipse revela Jesus com essas dimensões que a Bíblia mostra de Deus em toda ela também. Que Jesus é o leão que mostra o seu poder, a sua autoridade. O leão é um animal forte, é um animal vigoroso, mas ele é também um cordeiro, porque ele é o todo-poderoso, ele é aquele que tem todo o poder, mas ele também é misericordioso e compassivo. Então ele é o leão e o cordeiro. O segundo ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão. Primeiro livro, segundo, o leão e o cordeiro, versículo 6. Diz assim, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Como eu falei nas mensagens anteriores, você pode depois voltar lá e ouvir. Muitas vezes, quando aparece 7 espíritos, talvez fosse melhor traduzir como o sétuplo espírito,
E 7 no Apocalipse aponta para a perfeição. Então o Espírito perfeito, o Espírito Santo de Deus. Então nós vemos aqui o Deus Pai Todo-Poderoso no seu trono, o Deus Filho, o Cordeiro que foi morto, e o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, reunida aqui nesse grande coro de adoração celestial que eu e você fomos convidados a fazer parte. Você já participou de um evento assim bonito? Eu lembro que há muitos anos atrás eu fui num evento de uma orquestra no Teatro Municipal ali no centro do Rio. E é belíssimo ali, né? Não sei se o Marquinhos já tirou foto ali. É sensacional. E aí quando você vê uma orquestra tocando e aqueles instrumentos todos tocando, é uma coisa muito bonita. Eu até recomendo quando passar essa pandemia, porque nós como cristãos, aí mais uma vez puxando um fiozinho lá da teologia reformada e puritana, nós como cristãos temos que contemplar e glorificar a Deus nas coisas criadas, inclusive na arte. Deus possibilita que os homens façam beleza, construam coisas belas, e nós devemos nos alegrar nisso também. Por isso que eu também tenho me preocupado, tenho compartilhado com os irmãos, especialmente com os diáconos, da gente ter cuidado com a nossa igreja, da gente ter... Há uma questão estética, que não é o mais importante. Quando você entra na igreja, o mais importante é que o nosso culto tenha uma oração fervorosa dedicada a Deus, tenha uma palavra que glorifique a Cristo, ofertamos a Deus, isso é o mais importante, isso não abrimos mão. Mas não podemos dizer que a questão estética não tem importância nenhuma. Não, se você estiver reunido num calabouço fechado ou num lugar confortável e agradável, isso não tem influência nenhuma. Tem, irmãos. Então queremos cuidar, já que podemos fazer isso, Deus nos possibilita isso, cuidar sem exagero, sem grandes custos, mas para que tenhamos um lugar apresentável no melhor que pudermos fazer, para nos sentirmos confortáveis, para podermos nos concentrar naquilo que é importante. Então você admirar a arte não é pecado, você pode glorificar a Deus, Deus que capacitou aquele artista, mesmo que ele não reconheça isso, a executar com arte e beleza o que ele faz. Claro que com cuidados, irmãos, né? Não vai ouvir qualquer música, não vai assistir qualquer filme, porque há muita imoralidade, há muita coisa ruim, muitas coisas que ofendem a Deus, não é isso que eu estou falando, mas uma boa arte, que não ofende a Deus, que glorifica, que podemos glorificar a Deus, mesmo que aquele artista não entenda isso, mas nós entendemos que todo dom vem do Senhor. É o que a teologia chama de graça comum. Deus distribui graça, mesmo àqueles que não o conhecem. E aqui, irmãos, o que vemos é que o Cordeiro está ali. E imagina, como eu falava, se você vai para um lugar, como eu fui no Teatro Municipal, e você vê uma orquestra com toda aquela estética bonita e com aquele som maravilhoso, isso te impacta. E aqui, irmãos, o Cordeiro que parecia estar morto está em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes. Eu falei semana passada, que alguns entendem que aponta para os anjos, outros entendem que aponta para toda a criação. Mas o que nós precisamos entender é que toda a criação, todos os anjos e toda a igreja, o povo de Deus do Antigo e do Novo Testamento, todos reunidos adorando ao Cordeiro. Ele tinha 7 chifres. Chifre na palavra de Deus aponta para poder. Então ele tem 7 chifres. O que significa? Ele tem todo o poder. Todo o poder está nas mãos de Jesus. E 7 olhos, ele tem todo o conhecimento. Jesus sabe tudo o que fazemos, irmãos. Não adianta queremos nos esconder de Jesus. Não adianta queremos esconder, podemos esconder do cônjuge, podemos esconder de um amigo, podemos esconder do pastor, do diácono, podemos esconder de quem seja, mas de Cristo nada podemos esconder, que ele tem 7 olhos, ele tem a visão perfeita, ele tem uma visão plena, ele sabe exatamente o que está passando na sua mente agora, ele sabe exatamente o que você pensou e fez, o que você comeu ontem à noite, o que você fará amanhã, ele sabe todas as coisas, e ele não sabe somente o que nós falamos, ele não sabe somente o que nós fazemos, mas ele conhece os nossos corações. Isso deve nos levar a ter temor diante de Deus, porque o Cordeiro que tem todo o poder, os 7 chifres, ele que tem todo o poder, sabe tudo o que se passa conosco. Precisamos temer a Deus, irmãos. Em nome de Jesus, se algo tiver que ficar na sua mente, no seu coração nessa manhã, que fique o temor que nós devemos ter em viver diante de Deus, porque Ele é o onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece cada detalhe das nossas vidas, e Ele tem todo o poder. Isso tem que deixar a gente temeroso, não com medo de Deus, mas imagina você estar diante de alguém que sabe todas as coisas, que conhece as nossas motivações, conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, conhece os nossos pecados, e Ele tem todo o poder. Ele podia nos fulminar num instante. Mas Ele é misericordioso e amoroso.
E aí o versículo 7 diz assim: e ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Irmãos, o livro foi dado ao Cordeiro. Esse Cordeiro é Jesus Cristo. Eu ouvia um outro pastor, às vezes eu ouço algumas pregações, aproveito um momento assim, aquele momento de lazer, lavar louça, né? Aquele momento de lazer, de estar consertando alguma coisa em casa que não está legal. Eu vou ouvindo umas pregações acerca do que eu vou pregar, que vai acrescentando a nossa mente, ao nosso coração. E o pastor Silas Campos, na Conferência Fiel de 2012, esse que eu falei, ele falava algo que marcou muito, eu queria compartilhar com os irmãos, porque a igreja hoje em dia, irmãos, muitas vezes não entende que o louvor tem que ser dado ao Cordeiro somente. Tanta gente na igreja que idolatra pastor, que idolatra cantor, que idolatra artista de televisão ou artista gospel. O pastor Silas Campos falava de cantores que às vezes vão pregar em cidade, vão cantar, vão pregar em cidade do interior e cobram fortunas, 50 mil, 100 mil reais, e às vezes uma igreja pequena, uma igreja com dificuldade, os membros ali morando numa cidade pequena, se cotiza, passa às vezes um ano inteiro fazendo cantina para juntar dinheiro, para dar um valor expressivo na mão de um homem, de uma mulher, para ela cantar numa noite, e as pessoas ficam maravilhadas. Irmãos, o único que merece glória e louvor no nosso meio é Jesus Cristo, irmão. Não nenhum pregador, não nenhum pastor, não ninguém. E eu falo aqui como autoridade, com substância, como pastor, que eu não quero, irmãos, que a igreja me veja acima. Se vocês estiverem me vendo acima do que deveria, isso é uma falha do meu ministério. Que Deus me livre disso. Quero que vocês me vejam como eu sou, um homem falho, fraco e pecador, que foi chamado por Deus para fazer a sua obra, mas que toda a glória seja dedicada somente a Cristo, irmão. Que Deus nos livre. Então, quem é referência para você? Quem é referência na sua vida? Às vezes as pessoas, né, onde é que eu... como é que eu vou falar isso? Vou pensar como falar para não gerar problemas. Recebi um vídeo esses dias de um pastor, mas eu fiquei muito indignado com aquilo. Um pastor que teve a oportunidade de estar junto a uma autoridade do nosso governo, uma autoridade política. E ele falava de um jeito... porque fulano é tão generoso, fulano é tão isso, fulano é tão aquilo, que não sei o quê. Aí eu não aguentei, mostrei para a Tatiana e falei, olha isso. Eu falei, esse pastor não dobra o joelho todo dia diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, não? Meu Deus do céu, parece que ele está dando mais louvor à autoridade política do que a Cristo. Todos os dias, irmãos, nós nos colocamos diante do Cordeiro que foi morto, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então vamos honrar as autoridades, vamos nos submeter às autoridades, mas o nosso louvor, a nossa honra, a nossa glória é somente ao Cristo. Não a pastor nenhum, não a bispo nenhum, não a homem nenhum. Entendam, não estou falando de você desonrar as autoridades, desobedecer. Não faça isso, seja submisso. Nós estamos buscando ser submissos às nossas autoridades no que tange ao retorno à pandemia. O que eu estou falando é que o único que deve estar assentado no trono do nosso coração é o Cordeiro que foi morto e mais ninguém. O cantor que você tanto admira não morreu na cruz por você. O pastor que você gosta tanto não morreu na cruz por você. O pregador que você acha que é o máximo não morreu na cruz por você. Ele não pode te dar salvação. O único que nos comprou com poderosa salvação e verteu o seu sangue em nosso favor foi o Cristo bendito que está nos céus. E aí, amados irmãos, chegamos ao louvor celestial. Adentramos aqui, João já está ao momento do louvor, versículo 8. Ao recebê-lo, ao Cristo bendito receber o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Só até aí por enquanto. O reverendo, perdoe citá-lo mais uma vez, mas achei muito interessante o material do reverendo Leandro Lima. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante acerca do governo de Cristo. Ele diz que isso aqui, volta a dizer, isso aqui permite ter opiniões diferentes, mas eu me afeiçoo muito a esse entendimento dele. Que ele diz o seguinte: quando Cristo subiu aos céus, ele recebeu o livro dos decretos de Deus. E agora o governo está sobre os ombros do Messias bendito, que ressuscitou e reina nos céus. E ele vai ficar com o governo sobre os seus ombros até o juízo final. E lá em 1 Coríntios, capítulo 15... versículo 24.
1 Coríntios 15, 24. Diz assim: então virá o fim, quando ele, está falando de Cristo, entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Então o que ele comentou? Ele falou, Cristo quer uma divisão, até comentava com uma pessoa esses dias, né? Já quando o Zé Paulo estava comigo, a pessoa estava um pouco confusa sobre que a teologia chama de trindade econômica. Que trindade econômica são as diferenças das ações e das funções de cada pessoa da Santíssima Trindade. Quem foi para a cruz, irmãos, foi Jesus Cristo, o Filho. Quem habita na sua igreja hoje é o Espírito Santo. Então nós oramos ao Pai em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Você vê que o próprio Jesus, em João capítulo 17, ele ora ao Pai, Pai bendito, Pai amado. Então oramos ao Pai, é um só Deus. Não dá para entender isso plenamente, porque nós somos limitados. Mas é um só Deus e três pessoas com funções muito integradas, porque Deus não se separa, mas que têm ações diferentes. Então, agora Jesus Cristo recebeu o livro dos decretos de Deus e ele governa até o fim, quando ele devolverá o governo a Deus Pai. Eu achei essa visão muito interessante. Mas voltando lá para o versículo 8, irmãos, teve algo aqui que me chamou muita atenção e que tem muito a ver com a nossa vida. Porque ele fala que os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e aí nós entendemos que Jesus é digno de adoração, porque ele é Deus. Quando você estiver diante de um testemunho de Jeová e falar, mas Jesus não é Deus, Jesus é um semideus, né? Aí você pode falar, isso abre aqui em Apocalipse 5, mas aqui está falando que os 24 anciãos, a igreja toda, todo o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, os seres viventes, toda a criação se prostra diante de Jesus. Como é que se prostra diante do Cordeiro e ele não é Deus? Então estamos em idolatria, ele é Deus. E aqui fala algo maravilhoso, irmãos, porque fala das taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. A gente ora aqui, irmãos, e a gente não precisa de internet, não precisa ter internet na igreja não, para isso. A oração vai direto para o céu. A gente ora aqui na terra e a nossa oração é apresentada nos céus, diante daquele que está assentado no trono. Olha o que diz o versículo 8, irmãos. Capítulo 8, versículo 3. Aí de Apocalipse mesmo. Apocalipse 8, 3. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Mas olha o que acontece agora, irmãos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As nossas orações chegam diante de Deus e elas retornam com o poder de Deus sobre a terra, irmãos. Isso não deve nos estimular a orar? Vamos orar, irmãos, porque Deus ouve as nossas orações e o Cordeiro está com o livro selado, fechado em suas mãos. Ele vai abrir os selos, mas ele dá a mim e a você o privilégio de participarmos dessa história que ele está escrevendo e já está definida por meio das nossas orações. A oração do crente tem poder, irmãos. A oração do crente muda as circunstâncias. Nem sempre do jeito que gostaríamos, mas precisamos crer, irmãos, que as nossas orações chegam diante de Deus e elas voltam. Deus envia de volta, de acordo com seus propósitos, louvado seja Deus. Então vamos orar, vamos clamar. Clame a Deus pela sua família, clame a Deus por pessoas enfermas, clame a Deus pelo nosso país. Saiba que Deus pode mudar, Ele recebe as nossas orações e elas voltam com poder para agir na história da humanidade. Louvado seja Deus, irmãos. Que revelação maravilhosa da palavra de Deus. As nossas orações estão diante do Cordeiro. As nossas orações fazem diferença na história. Deus nos dá esse privilégio. Isso deve ser um estímulo para orarmos mais. Versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Algo novo aconteceu nos céus. O Cordeiro subiu, o Cordeiro morreu, o Cordeiro adentrou a sala do trono, como o homem que morreu
e ressuscitou. Tu és digno, diz aqui o versículo 9, de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Em mensagens anteriores sobre Apocalipse eu falei de Êxodo capítulo 19, eu não vou abrir agora por causa do tempo, mas se quiser depois em casa você pode conferir. Êxodo 19, o povo de Israel diante do Monte Sinai, após ter saído ao Egito, e Deus dá uma palavra a Moisés, que é essa mesma palavra, que ele faria o povo de Israel um reino de sacerdotes, uma nação santa. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele pegou aquele povo e falou: esse povo vai ser o meu povo, a minha nação santa. E agora isso é aberto por meio da obra de Cristo. E eu e você, que não somos judeus, né? Alguém aqui talvez seja, mas eu não sou, e a maioria aqui eu sei que não é de origem judaica. Nós fomos enxertados na videira verdadeira e nós fazemos parte, nós fomos comprados, irmãos. Muitas pessoas entendem que o Evangelho nos dá poder para a gente poder determinar as coisas e comprar tudo o que nós quisermos. Mas Jesus não nos comprou para nós termos poder de comprar e sermos consumistas e ter tudo o que queremos, mas Ele comprou a gente, Ele comprou a minha vida, Ele comprou a sua vida, e isso teve um preço muito alto, o preço do seu sangue. E aí, irmãos, versículo 11 continua falando: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em voz alta: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. São 7 atributos, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ou seja, o 7, mais uma vez, aqui no livro de Apocalipse, apontando que o Cordeiro tem a perfeição dos atributos, tudo pertence a Ele, e Ele é o único digno de abrir os selos, porque Ele foi morto, e com seu precioso sangue Ele nos comprou para Deus. Versículo 13: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram amém, e os anciãos prostraram-se e o adoraram. Irmãos, que texto maravilhoso! E mais maravilhoso do que esse texto, só sabemos que eu e você fomos comprados por Cristo para participarmos desse grande coral celestial. Capítulo 4 mostra a adoração ao Deus Criador. Capítulo 5 mostra a adoração ao Cordeiro, o Deus Redentor. E isso é um tema que também está na Bíblia toda. O meu Salmo 136 exalta a criação de Deus e depois exalta a redenção de Deus. O Salmo 19 exalta a criação de Deus na natureza. E depois exalta a lei do Senhor, que é perfeita, que aponta a nossa redenção. O Salmo 119 exalta a criação, exalta a palavra de Deus. O 119 é um longo texto de 176 versículos, disposto em 22 grupos de 8 versículos, que são as letras do alfabeto hebraico, exaltando a lei do Senhor. E depois dos Salmos 120 a 134, que meditamos recentemente, mostra a caminhada do povo de Deus rumo a Jerusalém Celestial. Ele é o Deus que nos dá a sua palavra, Ele é o Deus que se revela na natureza e que nos dá o privilégio de cultuá-lo junto aos anjos. Deus é maravilhoso, irmãos. Devemos adorar esse Deus Criador, devemos adorar esse Deus Redentor. Voltando ao início, a crise que enfrentamos em nosso país é severa. Eu tenho amigos meus da área de engenharia que mudaram de setor, alguns ficaram deprimidos, estão com dificuldade, porque você está há 5 anos, né? Tem pessoas que foram demitidas em 2015 e até hoje não se encaixaram, estão com dificuldade de se encaixar. Você passa 5 anos sem perspectivas na sua área, pessoas com uma excelente formação em engenharia, às vezes com mestrado, até mesmo com doutorado, mas que não estão encontrando oportunidades. Isso gera angústia, gera preocupação. Talvez você nessa manhã esteja preocupado com o seu pão sobre a sua mesa, com a conta que você precisa pagar, com a conta que você talvez tenha precisado adiar um pouquinho por conta da pandemia, e como é que você vai agora botar as contas em dia. Mas tudo isso vai passar. E o problema maior que nós tínhamos, nós sermos pecadores, estarmos longe de Deus, Cristo resolveu morrendo na cruz do Calvário. E Ele adentrou os céus, e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a sabedoria, força, poder, riqueza.
E nós somos privilegiados. Tive uma reunião muito abençoada essa semana com os diáconos e eu falava sobre isso, que a gente ainda estamos voltando aos poucos, né, irmãos? Mas conforme fomos voltando às atividades da igreja, os ministérios, eu quero fazer uma reunião com os líderes todos, depois com todos os trabalhadores da igreja, e a palavra que vem muito ao meu coração é privilégio. Nós trabalharmos na igreja é um privilégio. Não quer dizer que não vai dar trabalho, não quer dizer que não vai nos exigir algumas coisas, mas eu quero que a gente tenha essa mentalidade. Eu sou um privilegiado de estar aqui diante de vocês, com a Bíblia aberta, pregando o Evangelho nessa manhã. Eu sou um privilegiado. E você que atua na igreja, na cantina, na intercessão, no evangelismo, no ministério de música, no trabalho com as crianças, seja qual for o setor, você é um privilegiado de ter sido chamado por Deus para ensinar numa escola dominical, para ministrar ao povo. Nós precisamos ter essa consciência, que temos o privilégio de sermos chamados para servir a Deus na igreja do Senhor. E se é um privilégio, nós precisamos honrar esse privilégio. Vamos orar, pedir aos músicos que venham aqui.